Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Enick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o dia da estreia do Doutor Estranho Multiverso da Loucura e eu fui assistir na pré-estreia, tanto que o último vídeo que eu postei foi sobre um vlog de como foi meu dia no cinema. E hoje eu vim aqui para comentar com spoilers sobre o que eu achei do filme. Então, vamos que vamos. Minhas impressões sobre o filme. Há um crítico que eu vi um vídeo dele, e acho que ele mora nos Estados Unidos e teve como assistir logo pela manhã. Ele falou algumas coisas do tipo que a atuação dele estava muito bom, as participações estavam boas e tal, as participações especiais estavam boas. Só que ele falou uma parada que eu fiquei meio assim, né? Que ele falou que a gritaria e tal foi muito melhor do que no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E eu falei, epa, então o filme deve estar estrondoso, espetacular. Só que, cara, não tava isso tudo. E olha que eu fui assistir na pré-estreia. A primeira sessão foi a que eu assisti. Teve alguns gritinhos, mas, cara, não se comparou ao Spider-Man No Way Home. No filme do Homem-Aranha parecia final de UEFA Champions League, parceiro, estádio cheio. A parada foi realmente desse jeito. E no Multiverso da Loucura não foi realmente assim. Outra coisa que esse crítico falou foi que a atuação da Elizabeth Olsen como Wanda ficou muito melhor e que ela amassou muito mais do que o Benedict, que faz o Stephen Strange. Cara, a Wanda... Cara, eu sou apaixonado pela série da Wanda, de todas as séries do Loki, Soldado Invernal, é a minha série preferida, só que a atuação... Cara, a atuação dela foi excelente. Mas falar que ela mitou mais como Wanda do que o Benedict como Stephen Strange também foi um pouco de exagero da parte dele, no meu ponto de vista. Eu tô tentando ser o mais imparcial possível, e por isso é que eu disse, a minha série preferida é da Wanda, eu sou apaixonado por aquela personagem, só que a atuação pra mim não foi melhor do que a do Stephen Strange. Até porque, por outro lado, o filme era dele, não era dela. Ela, atuou muito bem, mas não ao ponto de roubar a cena. Mas trouxe algo que muita gente queria ver, a Feiticeira Escarlate. Isso foi totalmente surreal, meu parceiro. Participações especiais. Acertei 4 teorias. A primeira teoria que eu acertei foi a do Black Doutor Estranho. Eu disse, ele não vai ser o antagonista do filme, vilão, mas ao mesmo tempo ele também não vai ser um aliado. Então, nesse ponto, eu acertei. Ele não era o vilão do filme, era realmente a Wanda Maximoff. Só que ele teve uma briga com o Doutor Estranho do UCM, que é da Terra 66. E outra coisa, uma coisa que eu fiquei muito feliz, foi que numa das realidades que ele foi, que foi a realidade dos Illuminatis, lá eles dividem as realidades em números. E a Christine Palmer, dessa realidade dos Illuminatis, falou que o Stephen Strange do UCM, que ele é da Terra 66, então, já tá introduzindo um pouco do que a gente conhece sobre a divisão das terras, Terra 6311, Terra 100.000, entendeu? Então isso aí pra mim ficou muito top. Então Black Doutor Estranho teve uma pequena briga com o Doutor Estranho do UCM, cara, foi uma briga muito top. Eles meteram música e cada poder que eles lançavam tinha a ver com alguma sinfonia musical, de Beethoven, de Bach. Então, cara, eles lançavam, aí tu escutava a música, a ópera, e aí voltava e escutava também. Então, cara, essa cena foi realmente muito top. E pra mim que sou músico, então, mano, pô, surreal. Então, essa foi a primeira teoria que eu acertei. Que o Black Doutor Estranho, ele não seria o antagonista do filme, o vilão principal, mas que ele também não seria aliado. Segunda teoria que eu acertei, que eu acredito que todo mundo que prestou bastante atenção no primeiro e no segundo trailer, foi o Professor Xavier, Professor X. Cara, top. Realmente teve palma pra ele, realmente teve, porque, pô, o cara dos X-Men já, ó, há muito tempo atrás. E só para abrir um parêntese, todos os Illuminati não é cada um de uma realidade não, todos eles são da mesma realidade, ok? E aí, cara, ele se mostrou muito inteligente e tal, e meio que ele tava no meio de todos eles, não, meio que parecia que ele era uma espécie de líder ali. E cara, ver o Patrick Stewart como o Professor Xavier de novo foi muito gratificante. Contudo, eu disse que se ele estivesse, o Magneto estaria e o Wolverine também, porque a teoria que eu tinha era que a Wanda da outra realidade seria filha do Magneto. Não, nenhum dos dois apareceram. Então, eu acertei essa parte, mas trazendo o Magneto e o Wolverine não aconteceu. A outra teoria, e que na verdade não é minha, eu trouxe para o canal, mas eu concordei, inclusive já estava até tendo um pensamento, foi que o meu amigo trouxe o Marlon, que é o bebezão, que ele falou, cara, tem uma cena que quando a câmera entra no olho da Wanda, significa que vai ter uma batalha mental entre a Wanda e o Professor Xavier. E realmente teve. E cara, eu não vou falar agora, vou deixar pra falar um pouco mais na frente, mas foi uma batalha mental, na verdade foi fácil. Foi muito estranho aquilo lá, mas cara, realmente a Wanda está muito poderosa. Então é mais uma teoria que eu coloquei no canal que foi certa.
E a quarta teoria que eu acertei e que, cara, eu fiz uns 2 vídeos falando sobre ele. Tipo, eu fiz um vídeo chamado Top 6 Últimas Teorias sobre o Multiverso da Loucura. Só que eu fiz alguns vídeos antes, sem compilar todos eles. Que eu disse que o Reed Richards era o mais propenso a aparecer no Multiverso da Loucura. E isso eu acertei. E quando ele entrou, acredito que as maiores palmas foram pra ele. E, inclusive, disseram, esse aqui é o Reed Richards, Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico, a mente mais brilhante do universo. Nenhuma novidade. Eu sempre falo, meus amigos nunca me escutam, mas eu falo, cara, o Reed Richards é o mais inteligente de todos. Mais inteligente do que a Shuri, mais inteligente do que o Robert Downey Jr., como o Homem de Ferro, do que o Tony Stark. Cara, o cara é o mais inteligente, mano. Foi muito sinistro. Então, tipo assim, cara, ver ele, e melhor, quem deu vida a esse personagem foi o John Krasinski. E, cara, era o cara que eu apontava, que não sou eu, né? Porque todo mundo achava que iria aparecer o antigo, que acho que é o Clifford. Só que, tipo assim, cara, já ficou meio batido. A gente tinha que trazer um cara novo, e o John Krasinski foi o cara que trouxeram. Então é isso, rapaziada. Essa foi a quarta teoria que eu acertei, que o Reed Richards seria o mais propenso a aparecer, e ele apareceu. Teorias erradas. Então, pessoal, a primeira teoria errada que eu tive foi que o Stephen Strange precisaria de ajuda para recuperar o olho de Agamotto, caso ele fosse roubado, ou caso o olho de Agamotto da Terra 66 funcionasse de outro modo e ele precisasse de um outro olho de Agamotto que funcionasse como o das HQs. Então, basicamente, ele teria que ir para outra realidade. E, cara, eu acreditava que ele poderia ir para a realidade do Tobey Maguire, pois o Sam Raimi estava dirigindo, e ele pedia ajuda do Tobey, e não aconteceu. E também, o que não aconteceu foi ele ter usado o olho de Agamotto de modo que todos nós esperávamos. Por quê? Aparece ele abrindo o olho de Agamotto. E, mano, ele só abriu e fechou. Tipo, não serviu pra absolutamente nada. Então, tipo assim, cara, ficou bem ridículo essa parte. Acho que não tinha necessidade de enganar. Tipo assim, nem que fosse pra que o olho de Agamotto fizesse outra coisa. Mas, na verdade, ele não fez nada. Então, foi meio frustrante. Então, nem o olho de Agamotto foi usado de um modo que nós esperávamos. E nem o Tobey apareceu. A segunda teoria que eu errei foi sobre o que eu acreditei mesmo, que o Tom Cruise apareceria como um Homem de Ferro superior. A questão é simples. O Andrew Garfield mentiu por 2 anos falando que não ia estar no No Way Home, ele estava. Então eu acreditei que o Tom Cruise estaria para poder fazer o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, perdão, superior. Mas infelizmente isso também não aconteceu. Mas não quer dizer que isso não vai acontecer no futuro, até porque teve bastante fanservice nesse filme e algumas cenas só serviu para fanservice mesmo, não serviu para mais nada. A terceira teoria que eu errei foi Wanda versus Wanda. O que aconteceu foi o seguinte, a Wanda não é que ela tá do mal, ok? Ela tá fazendo coisas muito mais. Mas o que acontece é que, de tantas coisas ruins que aconteceu com ela, ela tá procurando um jeito de encontrar a sua felicidade. Então ela vai usar o Darkhold. E o Darkhold costuma corromper as pessoas. Então o sofrimento que ela passou foi como um prelúdio para o Darkhold piorar a situação. Então basicamente ela não está, digamos, tão racional nas suas atitudes, é mais o Darkhold influenciando ela a fazer. E, cara, foi muito bom ver ela como uma feiticeira escarlate. Eu acreditei que teria uma Wanda versus Wanda. Não chegou a ter, mas apareceu a Wanda de outra realidade. Que é naquela cena que ela está ajoelhada e a outra Wanda está de pé colocando a mão nela, eu acreditava que a que estava em pé era a Wanda do mal, e a que estava ajoelhada, que é a Wanda do Sam, seria a Wanda do bem. Mas na verdade foi ao contrário. A outra Wanda, que é de outra realidade, é aquela do bem. E tinha os filhos Billy e Tommy. E cara, a Wanda tava assassina. E mano, eu gostei. Mas eu gostei demais. Eles chegaram no limite do terror do que é permitido pela Marvel. Porque tem muita criança que assiste filmes de heróis e da Marvel. Mas só que, cara, o terror que eles colocaram ficou muito top. Tinha cenas que, se tu desse um mole... Mano, tu dava um pulo, porque realmente tinha cenas que estavam assustando de verdade. Mas essa foi uma teoria que eu errei. Eu acreditei que seria a Wanda de outra realidade, que seria a vilã, mas na verdade é a Wanda do Sam. Inclusive, ela achou o trono da Feiticeira Escarlate. E tem uma cena que nós vimos, que eu acreditei que fosse a Wanda e o Wong protegendo o Storm, que era o monstro que estava atrás do Wong, porque eles estavam gerando armas, e esse monstro estava atrás. Só que a questão é que tinha outros monstros na frente. Então eles só armaram, mas estavam protegendo a retaguarda também. Aquele monstro não era o Kton, que eu falo Storm, mas é Kton. Ah, dane-se, quem fala sou eu, o bagulho é meu. O canal é meu, dane-se. Basicamente, aqueles monstros estavam indo até a Wanda para se curvarem até ela. Por quê? Porque aquele era o trono da Feiticeira Escarlate. E ela é a Feiticeira Escarlate. Ou seja, os monstros reconheceram a Wanda como a Feiticeira Escarlate
e se prostraram perante ela. Isso foi maneiro, mano. Foi maneiro, foi maneiro. É porque eu acreditava que tinha uma outra Wanda ali tentando pegar sugar os poderes do Storm, pra poder ir pra outra realidade e pegar os filhos dela. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, dentro do Darkhold, a Wanda encontrou uma possibilidade dela possuir o outro eu dela da outra realidade. Ou seja, ela estava controlando a outra Wanda Maximoff da outra realidade. Então, quando Stephen Strange e a América Chaves iam para outra realidade, ela não ia para lá exatamente. Ela possuía o outro eu daquela realidade onde eles estavam. E, cara, isso foi top demais. E a última teoria, que eu particularmente não sei se eu errei ela 100%, mas eu vou colocar como erro, foi que numa das realidades que o Stephen Strange estava fugindo com a América Chaves, apareceu a cabeça do Tribunal Vivo, as 3. Só que apareceram inúmeras outras naquela realidade. Então não dá para ter certeza se realmente era o Tribunal Vivo. Contudo, eu disse que o Mordo seria um arauto do Tribunal Vivo. É possível, mas o Mordo que aparece nesse filme não é o Mordo do Sam, é o Mordo da outra realidade. Então eu vou colocar como foi uma teoria que deu errado. Os Illuminatis. Pessoal, eu gostei de ter visto os Illuminati nesse filme, mas para ser sincero, serviu apenas como fanservice. E quem são esses Illuminati? É a Capitã Carter, que nós vimos no What If. Temos o Raio Negro, que foi uma surpresa, mas eu já acreditava que ele fosse aparecer. O Mordo também está lá, o Mordo dessa realidade. Lembrando que todos do Illuminati são da mesma realidade, não são de realidades diferentes. O Professor Xavier e Richard e a Maria Rambeau como Capitã Marvel. Então temos esses 6. Cara, aconteceu uma coisa muito doida. A Wanda matou todos eles. Só que antes disso, entenda, eles conseguiram derrotar o Thanos lá no planeta dele, Titã. Ele não conseguiu apagar metade da realidade como ele fez na linha do tempo 616, que é a linha do tempo do UCM. Eles conseguiram destruir ele lá no planeta Titã, onde o Stephen Strange luta com ele e consegue ver todas as possibilidades e uma única realidade em que eles ganham. Eles ganharam lá, não precisou entregar a Joia do Tempo e o Thanos ir pra Terra e dizer uma metade do universo. Não, eles conseguiram ganhar lá. Então, cara, os Illuminati são picas, os caras são bravos. E, cara, a Wanda matou eles muito, muito fácil. Teve uma lutinha e tal, mas, cara, foi fácil. O primeiro que ela matou foi o Raio Negro. Cara, o Raio Negro ia soprar e matar ela, porque quem conhece o Raio Negro sabe que ele não pode falar, né? O cara deve ter um controle absoluto emocional e psicológico pra não falar. E a Wanda, ela tem o poder de burlar a realidade, que foi dito pelo Wong. E o Reed Richards disse, Wanda, não faz isso. Aí a Wanda perguntou assim, você tem filhos? E ele, tenho. Então já deu a entender que ele tá casado com a Sue e já tem as 2 crianças, ou casal de filhos. Aí a Wanda perguntou assim pra ele, a sua esposa é viva? Ela, que bom. Porque pelo menos vai ter alguém pra cuidar deles. Mano, é desse jeito que a Wanda tá, parceiro. Ela tá pica das galáxias. E aí ela conseguiu fechar a boca do Raio Negro, e o Raio Negro, de um modo imbecil, foi tentar gritar pra tentar rasgar a boca, bateu e voltou, e cara, amassou a cabeça dele, esmagou o cérebro com o próprio grito. Depois ela fez o Reed Richards virar todo borracha e morreu. Então, tipo assim, aí depois ela matou a Capitã Carter. A Capitã Carter disse, posso fazer isso o dia todo, e geral gritou, porque o Steve Rogers fala isso. Só que ela pegou o escudo da Capitã Carter e passou no meio dela, ou seja, ela partiu a Capitã Carter na metade. E a única que conseguiu dar dentro de verdade com a Wanda, basicamente foi a Maria Rambeau, porque ela tem poder de energia de luz e a Wanda tem energia. Só que a Wanda derrubou uma estátua em cima dela e ela morreu esmagada. E a batalha mental que teve com o Professor Xavier, ela quebrou o pescoço do Xavier dentro da mente, e por fora ela matou. Então, tipo, porque o corpo não vive sem a mente. Então ela matou ele dentro e ele morreu fora. Mano, foi realmente sinistro demais. O único que ficou vivo foi o Mordo. E, cara, com certeza ele deve vir como vilão aí, pela frente. Porque todo mundo acreditava que o que aconteceria é que o Stephen Strange foi chamado dos Illuminati para poder pagar pelas coisas que ele fez no Spider-Man No Way Home, que quase ferrou a realidade, o terceiro da realidade e tal. Mas, cara, não foi nada disso. Ele não foi julgado por absolutamente nada. E o próprio Reed Richards falou pra ele assim, cara, a maior ameaça do universo é o Doutor Estranho. Questão deles serem megalomaníacos, narcisistas. Então, tipo assim, o Stephen Strange da realidade deles teve que ser morto pelo Raio Negro, porque
ele matou trilhões de pessoas porque tava sugando o poder do Darkhold. Mas não da realidade deles, de outra. Ele tava sugando e acabou matando um universo inteiro de outra realidade. Então, cara, realmente ele tava fazendo muita besteira. Mas não quer dizer que esses personagens, como John Krasinski e tal, o Professor Xavier com Patrick Stewart, possam voltar como os mesmos personagens, só que de outras realidades. Eu acredito que é possível a Wanda ressuscitar eles, porque na última cena ela destruiu o trono dela, mas eu não acredito que ela se matou não, cara. Eu acredito que ela só destruiu pra fingir que ela tá morta pra ela poder tentar viver em paz agora. Eu acredito que aqueles personagens... Porque ela fez alguns magos voltarem à vida e começou a escravizar eles pro Wong fazer o que ela quer, que era levar ela até o trono da Feiticeira Escarlate, que ele não sabia que era o trono da Feiticeira Escarlate. E tipo, cara, no final ela queimou todos os Darkholds de todas as realidades. Claro, o conhecimento não foi perdido porque ela conhece, e até porque o Kton, ele tá numa realidade onde ele não tem poderes. Então, se alguém abrir essa realidade e ele sair, ele vai ter 100% do conhecimento que foi ele que escreveu. Cena pós-crédito. E na cena pós-crédito nós vemos a Charlize Theron, que é a Claire, que é sobrinha do Dormammu, e que de vez em quando é par romântico e eventualmente esposa do Stephen Strange. Ela apareceu na cena pós-crédito, cara. E o engraçado foi como ela rasgou com a mão o tecido da realidade e foi levar o Stephen Strange para uma realidade que nós já conhecemos, que é a realidade da Divisão Negra, do Dormammu. Ela estava levando ele para lá porque, devido a todos esses acontecimentos desse filme, ele fez alguma coisa que nós não sabemos o que é, e com certeza haverá consequências. Tanto que quando ele matou o Black Stephen Strange, que tem o olho aqui, ele teve que usar o Darkhold para poder salvar a América Chaves da Wanda, na outra realidade, na Terra 616. E ele acabou ficando com o olho aqui na testa de ter usado o Darkhold. Porque o multiverso basicamente foi aberto na série Loki. Só que só mostrou isso, tipo, personagens de outras realidades vindo pra outra, no Spider-Man No Way Home. Então, com certeza, alguma coisa de muito ruim aconteceu. Porque só apareceu personagens vindo pra uma realidade, não eles saindo, eles saíram. E eles chamam algo de incursão, que é quando uma pessoa de uma realidade fica indo pra outras. E a American Chaves faz muito isso. Ela não consegue controlar muito bem, só quando ela tá com medo, mas ela conseguiu, através do medo, ir para outras realidades. Como a Claire apareceu agora, provavelmente, ela vai ser o par romântico do Stephen Strange daqui pra frente. E pessoal, se eu pudesse dar uma nota pra esse filme, seria 7. Ficou muito acima da média, realmente ficou acima da média. Foi um filme muito bom, mas eu não acho que foi um filme tão espetacular quanto o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas acredite, vale muito, mas muito a pena assistir esse filme. Não precisa assistir todos os filmes pra saber o que vai acontecer nesse filme. Basicamente é What If, Guerra Infinita e WandaVision. Basicamente você só tem que assistir essas 3 coisas antes de ver esse filme. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que você acha. O que vai ser da vida do Stephen Strange daqui pra frente. Então é isso, rapaziada, esse é o canal Nick Black. Tamo junto!